Olá, pessoal. Nosso grupo irá apresentar o trabalho sobre biogeradores, mas antes de entrarmos propriamente nesse assunto dos biogeradores, falemos um pouco da história. Mais ou menos, a partir do meio do século XX, a humanidade começou a ter uma consciência maior a respeito do que fazer com os resíduos descartados, os resíduos sólidos. Visando esse problema, começou-se a se desenvolver tecnologias para solucioná-lo. Com isto, entramos, por exemplo, com o biogerador, na qual seu princípio se baseia em transformação de energia química, o gás metano, através de um processo de combustão, transformá-lo em energia mecânica, e por fim, com essa energia mecânica, transforma-se em energia elétrica, e essa energia pode ser usada nas suas casas, estabelecimentos comerciais, em zonas rurais, enfim, várias e várias aplicações. Pode passar, Gisele. Bom, falando sobre a introdução teórica, a gente trouxe alguns dados. No Brasil, 39% do lixo é destinado a aterros sanitários, 31% é destinado a aterros sanitários controlados e 28% do lixo é lançado em lixões a céu aberto. Esses lixões, eles são muito prejudiciais tanto ao meio ambiente, com diversos tipos de poluição, e também são fortes causadores de doença. Os aterros sanitários, por outro lado, são mais sustentáveis, entretanto, são de alto custo. Por isso que a destinação do lixo no Brasil necessita de uma maior atenção. A gente trouxe o Omniprocessor, que é uma inovação do Bill Gates e que utiliza-se de excremento humano, os dejetos, para poder gerar energia, adubo e água potável. Então, esse foi um exemplo que a gente conseguiu achar sobre uma destinação correta. Então, a gente vê que há, sim, a necessidade de uma correta destinação para os resíduos. Próximo slide, por favor. Bom, as considerações gerais. A gente precisa comparar os efeitos do metano com o gás carbônico. Bom, o metano, ele é 20 vezes pior do que o gás carbônico, porque ele consegue absorver muito mais energia e contribui muito mais para o efeito estufa do que o gás carbônico. Então, quando você pega o metano e consegue quebrar ele em várias moléculas do gás carbônico, é mais interessante do que você liberar a molécula do metano. Bom, os biogeradores eles já existem e estão empregados em algumas atividades industriais e agrícolas. Entretanto, apresentam necessidade de aumentar seu público, pois, como visto anteriormente, o Brasil ainda descarta muito de seus resíduos em locais inadequados. A Suécia é outro exemplo. O país destina apenas 4% do seu lixo para aterro sanitário, enquanto os outros 96% são utilizados de alguma forma. Inclusive, a Suécia é um dos países do mundo que passou a importar lixo, ou seja, eles compram lixo de outros países para poder gerar energia. Próximo slide, por favor. Então, o nosso objetivo foi a destinação e reutilização dos resíduos sólidos, geração de energia com base na queima de metano e acessibilidade de construção de um biogerador. Próximo slide. Como funciona o projeto? Como visto na imagem ao lado, será feita uma espécie de composteira de materiais orgânicos, para que se obtenha gás metano proveniente desses materiais, como por exemplo, alimentos e fezes. Esses resíduos orgânicos liberam o gás metano, e com ele será feita a geração de energia elétrica, queimando-o para ferver a água sob pressão e movimentar uma bobina. Há também a possibilidade de gerar energia diretamente pelo gás. Próximo slide. Agora falando um pouco sobre os impactos nesse projeto, os efeitos dele. Dois principais que nós podemos citar é a escala. Com esse projeto, aplicando-se o princípio da escala nele, nós temos uma exponenciação dos seus benefícios. Ou seja, todos os benefícios que ele pode trazer, eles serão escalados, eles serão exponenciados. Um dos benefícios
é, por exemplo, a diminuição da quantidade de metano, já explicado pelo nosso colega. Então, nós diminuindo, apesar de aumentarmos a emissão de gás carbono, nós diminuímos a emissão de metano, que é muito mais prejudicial ao meio ambiente do que o gás carbônico. Aplicando aqui o elemento da escala, este benefício nosso, por exemplo, ele é passado a exponencial, novamente. Um modo, por exemplo, de aplicar a escala é, por exemplo, um grupo de trabalhadores rurais, de donos de propriedades rurais, fazerem um orçamento para comprarem em conjunto biogeradores para suas fazendas, para suas propriedades, para diminuir o custo e assim aumentar, conseguir esse benefício da escala. Pode passar, por favor. Um dos pontos negativos desse nosso projeto do biogerador é a demora na geração de metano. Ou seja, nós temos muitos benefícios ao usar o biogerador. O problema é que ele é algo que se deve pensar em longo prazo. O biogerador não é comprando ele hoje que você verá os resultados amanhã. O processo de decomposição é um pouco demorado. Então, deve-se ter paciência para ver os seus resultados. E isso, muitas vezes, para a pessoa que quer comprar, para o cliente final, não é muito interessante. Pode passar. Aqui nós só vamos apresentar alguns dos componentes necessários para a realização do projeto. Então, vocês podem ver, eu nem vou citar os nomes deles, mas vocês podem estar vendo aí nos slides alguns dos componentes principais. E no slide seguinte, por favor, apresentamos as componentes secundários também do nosso projeto, com seus respectivos custos. Por favor, pode passar de novo. E, ao final, ali o preço geral desse projeto. Aqui nós estamos tratando somente do custo do projeto. Não estamos tratando como se nós fôssemos vender ele realmente, então colocando uma margem ali em cima, colocando os impostos para a venda desse projeto, não. Esse é o custo base dele. Vocês podem ver que não é um investimento tão baixo assim, mas se nós pegarmos novamente o longo prazo, esse valor pode até se tornar irrisório. Pode passar mais uma vez. Bom, pessoal, esse foi o nosso projeto. Agradecemos aos alunos, ao professor que nos acompanhou nesse trajeto. Caso vocês tenham dúvidas, pode mandar aí para a gente.